Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência, professor doutor Aécio Góes. Estamos aqui hoje, eu e o co-host principal desse episódio, João. Eu não sou a principal, eu sou só um co-host do episódio. É porque ele tá em todos, né? Às vezes eu falto, às vezes o Diego falta, mas o João é uma constante. Alguém tem que gravar o episódio. Então, galera, hoje vamos aproveitar que tá só eu e o João aqui, e o João é apaixonado pelo assunto de APH. Todo mundo, né? Quem não gosta de APH? Emergencista gosta de APH, né? A maioria das pessoas não gosta. E discutir também, né, trazendo um pouco da fatalidade que tivemos na semana passada com a morte do jogador esquerdo, para falar um pouquinho sobre como que é o nosso mindset quando a gente está no APH, né? Eu não sei como são as outras residências, mas a especialidade de medicina de emergência é obrigatório praticamente que o residente ele passe pelo estágio de APH, e eu acho que é uma das únicas residências que discute de fato como deve ser o atendimento, que a gente discute o mindset, que a gente discute skills que a gente tem que desenvolver. Então acho que é importante a gente falar sobre isso e falar sobre o valor da medicina de emergência no atendimento do APH. Afinal, né, João, todo mundo fica muito preocupado para o hospital onde vai ficar, com o médico que vai ficar com ele depois, sim. Mas a gente tem que lembrar que para chegar no hospital a pessoa tem que estar viva, né? É verdade. A gente teve uma discussão entre os residentes até no ano passado da questão do stay and play versus o scoop and run, né? A questão de se eu fico aqui e trabalho em cima desse paciente, ou se eu pego esse paciente e levo rápido para o hospital. Tem mindsets diferentes aí, mas acho que dentro da medicina de emergência a gente tem um carinho muito grande pelo stay and play, fazer o máximo que você consegue para aquele paciente, dentro da possibilidade ali no local mesmo, né? Às vezes vai ser um bom atendimento no local que vai mudar o prognóstico desse paciente. Boa. E eu acho importante a gente trazer também o assunto de que a maioria das vezes sempre tem alguma coisa pra gente fazer no stay and play, né? Sim, eu sou um fã muito grande do stay and play. Mas mesmo quem não é fã, assim, se a gente for parar pra pensar, a gente tem um médico, sabe? A equipe, ela tá completa, tem médico, tem enfermeiro, a gente, apesar de ser uma equipe reduzida, a gente ainda consegue fazer muita coisa para esse paciente, para ele chegar na melhor forma possível ao hospital, para dar apenas uma continuidade do cuidado, né? Sim, diversos pontos, até no último podcast a gente discutiu sobre toracotomia ressuscitativa, discutimos o evento que aconteceu também há pouco tempo, da tóraco em cena, como esse tipo de ponto de vista pode causar um bom resultado para o paciente. E às vezes o transporte até o hospital vai ser a perda de tempo de não mais deletério do que se você simplesmente ficar, né? Como a gente falou, fazer massagem num paciente numa parada traumática aumenta a mortalidade. E aumenta por causa disso, você não está fazendo o que esse paciente precisa. E mesmo que seja 10, 15 minutos até o hospital, você ainda vai ter 10, 15 minutos de perda neurológica, de perda muscular, todas as possibilidades que você poderia ter revertido na cena. E o que é importante também, né? Infelizmente mesmo, gente, a nossa especialidade ainda é muito nova, né? Sim. Então a gente está tendo que quebrar paradigmas e mudar muito a mentalidade das outras pessoas e mudar muito o raciocínio das outras pessoas em como as coisas na emergência elas podem ser melhores, né? Sim, eu acho que a emergência é uma daquelas especialidades que quando existe e a gente faz o nosso trabalho bem, ela parece que não está fazendo nada, né? Então, você vê um paciente que recebe um atendimento correto na cena e depois vai para o hospital e tem uma melhora, você diria assim, não, ele ia melhorar de qualquer forma. Não, a gente tem demonstrativos de pacientes que recebem um mau atendimento na cena e não vão ter uma boa melhora. A gente não sabe muito sobre o que aconteceu com o jogador, o esquerdo, mas a gente... Pelas imagens que nós temos, as imagens de televisão do ocorrido, parece uma lentidão muito grande no atendimento desse paciente inicialmente. Ele é um paciente, a gente vai discutir isso também, né, daqui a pouco, mas alguém que tivesse atendido com um stay and play em cena, talvez pudesse ter uma resposta diferente. É muito difícil, né? Eu acho que só pra gente encerrar esse assunto, antes da gente falar sobre o stay and play ou o scoop and run, o emergencista não tem tanto
é até bizarro falar isso, mas o emergista não tem tanto ego de receber depois os parabéns pelo atendimento de alguém, né? A gente gosta do eguinho, igual todo mundo, né? Tipo, fui lá, salvei e tudo. Mas os créditos, eles nunca vêm pra gente no final. Sempre vai pro intensivista que salvou o paciente, pro cardiologista que cuidou do infarto dele, vai para não sei quem, mas nunca vai pra pessoa que de fato diagnosticou e deu o primeiro atendimento, que talvez possibilitou para aquela pessoa ter hoje o desfecho e poder agradecer outra pelo fato dela estar viva. Acontece, é divertido às vezes, mas eu acho que do ponto de vista de mentalidade ainda, o fato de estar lá e fazer o melhor para aquele paciente já é tão gratificante mesmo, que às vezes nem... Sim, mas eu tô dizendo que nessa questão, assim, o que eu tô dizendo é que, assim, como a gente não tem tanto ego, a gente não vai atrás de mostrar para as pessoas, falar, pô, você tá vivo não é por causa disso, entendeu? Tipo, você só está aqui hoje por causa do que a gente fez. E aí isso atrapalha, eu sou assim também, mas isso atrapalha o fato das pessoas entenderem e reconhecerem o poder e a necessidade da medicina de emergência. E isso atrasa muito o nosso crescimento e a visibilidade que a medicina de emergência poderia ter para que a gente conseguisse ganhar mais coisas para a especialidade também, né? Por exemplo, hoje não é obrigatório que para um concurso de APH, de SAMU e tudo, seja emergencista. Tem alguns concursos, inclusive, que nem colocam a nossa especialidade como pré-requisito. Sim. O que é um absurdo, porque a nossa especialidade é a única especialidade que existe que estuda e passa por todos os estágios de trauma, clínica e tudo que... GO, pediatria. Então, é a especialidade mais completa para estar no ambiente que você pode atender absolutamente qualquer tipo de ocorrência e qualquer pessoa. Não importa a ocorrência que vier ou qual paciente que vier, né? Exato. E aí, como a gente não corre atrás disso muitas das vezes, atrasa muito o atendimento e acaba piorando a vida do próprio paciente que vai receber, né? Sim. A gente sabe que tem muito profissional muito bom no APH, que não é emergencista, até porque nossa especialidade ela é muito nova, então muita gente não teve a oportunidade de fazer emergência, talvez hoje faria, e aí ela teve que correr atrás por conta própria, mas a gente sabe que também tem muito profissional ruim, né? E aí o APH ainda tem um outro fato que já estava grave mesmo. Então você pode simplesmente colocar na conta de que já estava grave, que ia morrer, e tirar a sua responsabilidade no atendimento que talvez você teria feito a diferença. E também tem o fato de que é só você, mais uma ou duas pessoas no meio da cena, então não tem ninguém ali para poder te questionar e falar assim, poderia ter feito isso aqui dessa forma, poderia ter feito isso aqui de outra forma. E aí a gente entra no caso do esquerdo mesmo, né? Porque realmente ser médico do dia seguinte é muito difícil e é muito chato, né? É muito fácil. É muito difícil não, né? É muito fácil, na verdade, você ser médico do dia seguinte e pensar no que poderia ter sido feito. Mas a gente precisa trazer esses casos, a gente precisa começar a gravar esses casos para discutir e mudar a conduta, né? Reunião de morbimortalidade que a gente faz, aquela famosa M&M, é uma reunião super importante, não para a gente culpar alguém por alguma coisa, mas para a gente melhorar processos. Então, a gente tem que discutir, sim, coisas que deram errado, desfechos desfavoráveis, para a gente poder melhorar mais ainda o campeonato. E aí, antes da gente entrar no jogador, de fato, eu só queria trazer mais um questionamento aqui, né? Campeonato que gera bilhões de reais, porque geralmente é em dólar, né? Mas eu tô falando de reais. Então são bilhões de reais mesmo, que tem jogadores que custam milhões de reais pro clube deles. Um campeonato que não se preocupa, de fato, em ter o melhor atendimento de ponta dentro do estádio para esses jogadores deles que custam milhões de reais, entendeu? Todo mundo investe no melhor ortopedista, no melhor médico do esporte, no melhor cardiologista, mas ninguém investe em quem, de fato, está lá para atender a ocorrência da melhor forma possível. Por que a gente não está discutindo isso? Por que a gente não está discutindo como que essas pessoas poderiam fazer a diferença, entendeu? Então a gente tem que se capacitar mesmo. Pô, uma ambulância de um campeonato que gera bilhões de reais deveria ser uma ambulância UTI que era equipada com até um centro cirúrgico dentro, se fosse necessário, entendeu? Pô, se precisasse fazer uma tóraco ali dentro, a gente deveria ter a capacidade de fazer. Mas ninguém discute isso porque ninguém se importa. As pessoas só se importam com o final, mas elas não se importam com o que acontece no começo e que realmente vai fazer a diferença. Eu acho que é uma visão realmente
que eu acho que não só... No APH ainda talvez um pouco mais forte, a APH tem essa visão que você colocou mesmo, de que o APH está grave, o importante é só levar para o hospital, e daí lá no hospital vão realmente tratar o paciente, e perde muito. É uma tendência mais moderna agora no Brasil, uma coisa que nos outros países já existe com uma razoável força, de que o APH introduz um serviço, um atendimento melhor inicial para dar a estabilização inicial desse paciente, né? Quanto antes você estabilizar, melhor o prognóstico para o paciente. Mas da mesma forma que no APH as pessoas ainda veem como, pode ser qualquer pessoa, na porta pode ser qualquer recém-formado ou qualquer especialidade para atender, não só o emergencista, a gente perde muito com isso, né? Fica colocando pessoas que não são treinadas para todos os tipos de emergência. Você, pode colocar qualquer especialidade clínica, põe clínico, põe recém-formado, e não vão conseguir fazer a mesma qualidade do atendimento, né? Você não pensaria a mesma coisa se eu falasse para você que pode internar, colocar qualquer pessoa para ser o responsável pela UTI neuro, né? Mas para emergência pode ser qualquer pessoa. Exatamente. Mas então bora lá, vamos falar um pouco sobre esse quadro. Realmente, gente, eu e o João, a gente é completamente desligado de futebol, desligado de televisão, de tudo. Então a gente ficou sabendo mais pelas pessoas em volta. E a gente foi ver hoje o vídeo, na verdade. Então a gente viu o vídeo do paciente passando mal, né? E aí eu não vou discutir, a gente não vai discutir tanto assim o atendimento em si, a gente vai discutir o nosso mindset. Se fosse a gente lá na cena, o que a gente faria, né? E aí eu te pergunto, João, paciente jovem, atleta, sem comorbidades nenhumas prévia, cai no meio do campo de futebol, meio que cambaleando no chão. Qual a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª hipótese? Do que a gente viu do vídeo, você vê ele cambaleando para trás, caindo. No momento no chão ainda apresenta alguns movimentos com um aspecto meio quase que eu vi algumas pessoas chamando de convulsão, né? Mas para um paciente que está no meio de um jogo de futebol, a primeira coisa que você imagina é que esse cara está fazendo um baixo fluxo cerebral, né? Por uma taquiarritmia. Por uma provável taquiarritmia. Ele ainda está se mexendo, ainda está tendo movimentos próprios. Provavelmente está tendo uma taquiarritmia, taque talvez com pulso, pelo que a gente vê, mas fazendo um baixo fluxo cerebral, já evoluindo para uma lesão neurológica. O nosso mindset, assim, pelo menos o meu mindset, né? Paciente jovem, tá no meio de um esforço físico, atleta, primeira coisa que eu penso, pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica, a chance desse paciente fazer uma arritmia maligna é 99%. Primeira coisa que eu vou fazer é querer olhar o ritmo desse paciente, entendeu? Ele tá se mexendo ainda, ele tá com pulso, não me interessa. Não importa, esse paciente está instável. Esse paciente ele está fazendo um baixo fluxo. Esse episódio de convulsão que todo mundo fala, né, é a famosa síncope convulsiva, provavelmente causada por um baixo fluxo cerebral. O que é isso? O coração não está conseguindo bombear sangue o suficiente para a cabeça e aí o paciente faz sintomas convulsivos porque ele está com baixo fluxo cerebral. É basicamente isso. A minha primeira coisa que eu tenho que fazer é rasgar aquela camisa dele, colocar uma pá no peito dele e ver qual o ritmo que tá o coração dele. Certo. Se essa minha primeira hipótese estiver errada, aí eu penso numa segunda. Mas até que se prove o contrário, esse paciente ele tá com uma taquiarritmia. A coisa que eu mais posso fazer para ele é dar um choque no coração dele. Sim. E aí vai depender, né? Aí eu preciso saber se o paciente tá com pulso ou não, para saber se eu vou fazer uma cardioversão ou se eu vou fazer uma desfibrilação. O nosso raciocínio ele é todo voltado para isso mesmo. Sim, E mesmo que na questão de tipo, eu imagino que ele talvez esteja tendo uma convulsão, alguma coisa, ainda que o quadro de uma forma geral não pareça uma convulsão, alguém cai lentamente, que apresenta um abalo deitado no chão, você tem que pensar a convulsão não vai matar ele na hora. Tem que pensar na causa cardíaca, que é muito mais provável e muito mais letal para esse paciente nesse momento. Não é uma coisa que viria na minha cabeça antes de eu descartar todas as outras causas cardíacas desse paciente, causando um baixo fluxo. Né?
Boa. E nesse caso em específico, gente, o mais interessante é que há 20 anos atrás aconteceu a morte do jogador Serginho do São Caetano, né? E foi por causa da morte dele, se eu não me engano, que se tornou obrigatório nos campeonatos de futebol ter desfibrilador e ter uma ambulância com um médico disponível. E aí a gente vê que no atendimento em si, eu pelo menos não vi um desfibrilador hora nenhuma naquele atendimento. Até então, o paciente assim, entrar na ambulância não tinha um desfibrilador em cima dele, né? Eu pelo menos não vi ninguém colocando nenhuma pazinha adesiva, pode ser que eu esteja errada. E aí a gente pensa, né, tipo, eles até conseguiram mudar uma lei para colocar um desfibrilador e tudo, mas e o treinamento? Aqui eu não tô nem falando de emergencista nem nada, mas assim, eu tô falando do treinamento. As pessoas, qual que é a quantidade de treinamentos que eles têm ao ano para reciclar conhecimento, para lembrar do atendimento? Porque não deveria nem ser responsabilidade nem do médico, deveria ser responsabilidade dos colegas de time, do juiz que estava lá, de todo mundo, de saber o que tem que ser feito. Um paciente teve um mal-estar, é BLS, entendeu? BLS, a primeira coisa que você aprende é chamar um DEA, entendeu? Porque eu não tô falando de um desfibrilador manual que eu tenho que saber reconhecer o ritmo. É um DEA, é só um DEA que precisava. E aí não é responsabilidade só de quem estava na ambulância, deveria ser de todo mundo. E aí a gente chega numa outra questão. Qual o treinamento que as pessoas estão tendo? O campeonato tem, sei lá, quantas pessoas cabem no Morumbi? Não faço ideia, mas é muita gente. Todo mundo deveria saber disso, deveria ter placa em todos os lugares indicando onde que tem um DEA, deveria ter placa indicando, tipo, paciente passou mal, primeira coisa, checa pulso, conversa com a pessoa, vê se ela tá viva. Então, muita coisa que precisa ser revista. A gente precisa trazer esse assunto à tona, muito mais não só pro fato de, ele morreu infelizmente, mas não, o que a gente está fazendo de errado e o que a gente pode melhorar. Não, eu acho que é isso mesmo. Existem alguns movimentos de educação mesmo de BLS populacional, mas você vê que dentro do evento ali, isso não parece acontecer de nenhuma parte, né? Tem, é lógico, a questão de educação, que a gente deveria focar um pouco mais, mas ainda também uma melhora da resposta seria esperado aí, né? Tanta gente do lado, tanta gente com um risco importante de acontecer com eles também, com outros jogadores, um pouco, tira um pouco, você não sabe nem o que dizer da situação, né? Exatamente. E aí, trazendo um pouco para o nosso lado do intra-hospitalar, eu não trabalho no APH hoje em dia, eu sou mais do intra-hospitalar. Intra-hospitalar não faz milagre não, gente. Se o paciente não for bem atendido no pré, muitas das vezes a gente não consegue reverter algumas coisas. Eu digo até, né, que tem paciente que sobrevive apesar da gente, porque realmente muitas vezes tem gente que vive que a gente fala assim, não faço ideia de por que essa pessoa viveu, mas também tem muita gente que a gente olha e fala assim, cara, podia ter sido melhor. A gente podia ter feito mais por ele nesse momento. Sim, e pra gente, no caso do que aparece ali, fica muito claro isso mesmo. Infelizmente, uma fatalidade aí, é até difícil a gente falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que gosta do jogador, parece que a gente está criticando alguma coisa que poderia ter sido feito diferente, mas eu acho que é melhorar processos, né? A gente está aqui para realmente, não dá para voltar atrás no que aconteceu, mas dá para a gente tentar mudar as coisas para melhor, para que não aconteça novamente, igual 20 anos atrás já teve o Serginho, ter um novo agora, né? Sim, eu acho que o grande ponto para discutir é exatamente esse. O que a gente consegue melhorar dentro do atendimento que foi feito, eu acho que é difícil de considerar que o paciente que estava no Morumbi foi levado direto para o Einstein, talvez receba, acho que vai ser difícil esperar que ele receba um melhor atendimento intra-hospitalar do que o que ele recebeu. Então, o que a gente consegue considerar aí talvez uma melhora desse atendimento pré-hospitalar, né? E acho que um grande ponto que a gente tenta trazer até que uma valorização maior da medicina de emergência, uma obrigatoriedade maior desse tipo de processo, uma avaliação maior desse tipo de mortalidade, como a gente teve nesse caso, vai ser melhor para os próximos pacientes, né? Sim, é urgente que a gente comece a se preocupar mais com a pessoa que vai te atender na pior fase da sua vida, né? Eu vou bater de novo nessa tecla
de que você se preocupa de, na hora que você chega no hospital com dor no peito, perguntar se a pessoa que está te atendendo é um cardiologista, você se preocupa na hora que você está com otite, se quem está te atendendo é um otorrino, mas você não se preocupa se na hora que você está no seu pior momento, quem é essa pessoa que está te atendendo. Você não se preocupa se seu pai e sua mãe passar mal, qual especialidade, o que essa pessoa fez da vida. Em todos esses casos que eu falei, o emergencista ele tá ali para poder cuidar da melhor forma possível, entendeu? Então a gente está aqui tentando mudar paradigmas. Nesse meio do caminho a gente caça muita briga, a gente cria muita intriga com outras especialidades, mas na verdade o que a gente quer não é diminuir outras especialidades nem nada, é só melhorar a visão que as pessoas têm da nossa. Sim, que é uma coisa que você até trouxe na discussão que teve antes da gente ter aqui, que muitos lugares colocaram que o atendimento inicial foi feito por um emergencista e daí as discussões posteriores aconteceram com cardiologistas, né? E a gente não sabe quem foi que atendeu, mas vê uma falha em algumas questões de atendimento, mas ficou uma briga muito grande de culpar um emergencista pelo atendimento e dar valor para outras especialidades, quando a gente vê que, na verdade, normalmente o problema é o inverso, né? Exatamente. Então, acho que é isso, né, João? Acho que falamos tudo que a gente queria falar, tudo que estava engasgado aqui. Nossa briga é só por uma valorização melhor da nossa especialidade, para as pessoas buscarem ter médicos cada vez melhores, cada vez mais capacitados, cada vez mais treinados, que é o que a gente faz todos os dias aqui, treinando residentes, treinando pessoas, trazendo conhecimento aqui para vocês também, porque o nosso objetivo é o mesmo para todo mundo, né? Hoje em dia, eu digo isso para todo mundo, né? Meu maior medo é sofrer um acidente, não pelo acidente em si, mas é porque justamente eu não sei quem vai me atender, eu não faço ideia se a pessoa é boa ou ruim, eu não tenho esse parâmetro. Então, eu gostaria que pelo menos eu tivesse a certeza de que nos concursos que selecionassem essas pessoas, pelo menos essa pessoa tivesse uma especialidade que eu considere justa para fazer um atendimento desse. Sim, então, se a gente não pode saber quem é o médico que vai me atender, se eu não posso escolher ele, pelo menos que eu melhore todas as condições o máximo possível para que tenha no conjunto um médico bom e excelente que vai me dar um bom atendimento. Se eu sofrer um acidente, precisar ser entubado, eu não quero que alguém me entube com Propofol e fentanil do jeito que ele aprendeu, né? Exatamente. Na especialidade dele. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Entre uma Parada e Outra. Se você concorda com a gente, se você discorda da gente, deixa aqui seu comentário. Vai lá no nosso Instagram, @emergenciapm, discutir com a gente. Vai lá no meu Instagram também, @virei-médica-agora. Vai lá me falar a sua opinião, que isso é muito importante pra gente. E se você achou esse episódio justo, achou que a discussão é justa também, manda para algum amigo para ele poder ouvir e dar a opinião dele também. Muito obrigada, Joãozinho. Obrigadão, Amanda. Esse foi mais um episódio do Entre uma Parada e Outra. Entre uma Parada e Outra, estaremos aqui com você.